Bom dia a todos. Vamos então dar sequência ao nosso segundo dia do 8º Congresso da CONACAT aqui em Brasília. Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos os presentes e a todos que nos assistem aí pelas redes sociais e saudar a todos na pessoa do nosso presidente, Antônio Carlos, que se encontra aqui na plateia. E para falar hoje do assunto Projeto de Leis Municipais e Estaduais para aplicabilidade da Convenção 151 da OIT, vamos chamar aqui então para moderar o evento o Dr. Renato Pereira Cais, que eu convido a compor a mesa, por gentileza. E o nosso palestrante, Dr. Gerson Marques, subprocurador-geral do Trabalho. Dr. Gerson, por gentileza, seja muito bem-vindo também. Agradecemos aí a presença. Daremos então sequência aos nossos debates e peço a todos o acompanhamento e ao nosso moderador em particular, assim como de todos os painéis, a gentileza de anotar as proposituras do nosso palestrante. A ideia do nosso congresso é que saiamos daqui não só com a Carta de Brasília, mas também com proposituras pontuais para endereçamento às autoridades, ao governo, ao parlamento, para que possamos, quem sabe, provocar mudanças e transformações aí para melhor. Muito obrigado. Passo a palavra agora, então, ao Dr. Renato. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da CONACAT de estar participando desse 8º Congresso. Estou aqui hoje representando o Escritório de Advocacia Faraque Ferreira e Vieira, que vem atuando em conjunto com a CONACAT e com outras entidades na defesa do serviço público. Nesse momento, vou passar a palavra para o Dr. Gerson, subprocurador-geral do Trabalho, para abordar o tema Projetos de Leis Municipais e Estaduais para aplicabilidade da Convenção 151 da OIT. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, doutor Renato, presidente da mesa. Satisfação estar aqui com Vossa Excelência. Cumprimentar o auditório na pessoa do presidente da CONACAT, doutor Antônio Carlos, e a todos que nos assistem, tanto presencialmente quanto os que nos assistem telepresencialmente. Fiquei encarregado de conversar um pouquinho sobre a Convenção 151 na parte referente à sua implementação no Brasil. Na realidade, nós temos uma convenção já ratificada, já foi objeto de um decreto legislativo, já foi objeto também do decreto legislativo. Temos tido algumas tentativas de projeto de lei, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Projeto de lei que agora está novamente sendo discutido pelo presidente, por um grupo de estudos, um grupo de trabalho, constituído pelo presidente da República. E, enfim, mas na prática ainda não vemos a aplicação da Convenção 151. O Brasil demorou a ratificar a Convenção 151, na realidade, comparativamente a outros países. Vários outros países já têm esta convenção internacional ratificada e devidamente incorporada na administração pública. A Convenção 151 trata de negociação coletiva na administração pública e é importante que frisemos que é este o objeto da Convenção internacional. Ela aborda, doutor Renato, a negociação coletiva na administração pública. Isso é importante, repito, porque há algumas pessoas que confundem com greve. E na implementação da convenção, há algumas propostas que se referem também ao direito de greve. Então, sob o argumento de uma regulamentação ou de uma implementação da Convenção 151, aí se aproveita para regular também o direito de greve no serviço público. E são duas coisas diferentes.
Na realidade, a Convenção 51, ela não trata em momento algum do direito de greve. Ela trata da negociação coletiva no serviço público, ela trata dos atores envolvidos nessa negociação coletiva, ela trata dos instrumentos da negociação coletiva no serviço público, repito, e trata também das garantias dos atores envolvidos. Pronto. É este o objeto da Convenção Internacional, da Convenção 51. E essa convenção, ela precisa ser encarada e ser aplicada com muita cautela. Estamos em um momento de autocomposição, em que a autocomposição está em alta, discutimos bastante os melhores métodos extrajudiciais de resolução de conflitos, tanto no setor público quanto no setor privado, tanto no setor privado quanto no setor público, para ficar uma ordem mais apropriada. E o que percebemos é que a aplicação da Convenção 151 é muito mais uma questão de interesse e de disposição política do que jurídica. Juridicamente não tem muito o que se falar sobre a autoaplicabilidade da Convenção 51. É uma norma que foi incorporada ao direito brasileiro, é uma norma perfeita juridicamente, porque percorreu todos os trâmites do Congresso, todos os trâmites do Executivo Federal, para que fosse incorporada ao direito brasileiro. Não depende de regulamentação, ela já é autoaplicável. Vimos tratando desse assunto já faz alguns anos, insistindo nesta tecla de que a Convenção 151 é autoaplicável. E conseguimos, graças a Deus, com certo sucesso, incorporarmos e divulgarmos, nos fazer compreender de que ela é autoaplicável. Agora, no entanto, ainda resta uma outra resistência da própria administração pública, predominantemente. E aí, quando falo em administração pública, não estou falando necessariamente da administração pública federal, mas sim federal, estadual, municipal, das diversas esferas de poder, porque essa convenção ela se aplica tanto ao executivo, ao legislativo, ao judiciário, então os três poderes de todas as instâncias do serviço público. E temos notado essa resistência na aplicação da convenção, principalmente ao argumento de que ela não seria autoaplicável em razão da necessidade de lei que existe nas negociações coletivas no serviço público. E esta na realidade, é um pressuposto equivocado. Não é pressuposto da convenção necessariamente do conflito envolvendo a administração pública e os servidores públicos respectivos, não é pressuposto projetos de lei. Porque tem vários tipos de negociação, tem vários tipos de conflitos envolvendo a administração pública. Algumas matérias, sim, dependem de lei. Um reajuste salarial, por exemplo, criação de cargos, isso sim, depende de lei. Mas não é só a isto que se resume a Convenção 151, nem é só a isto que se resume os conflitos administrativos. Existem vários outros conflitos e várias outras potencialidades. Por exemplo, assédio moral. Assédio moral, agora se descobriu que na administração pública tem muito assédio moral. E, de fato, existem muitas denúncias sobre assédio moral. Algumas dessas denúncias são apuradas, outras não. Tem também assédio sexual, que é uma outra grande preocupação que se tem na administração pública, tanto envolvendo a administração pública de um lado e o servidor do outro, os servidores do outro lado, quanto também os terceirizados. Existem muitas denúncias de assédio moral sobre os terceirizados, ora envolvendo a empresa realmente contratante, a
a empresa que é a patroa desses trabalhadores, quanto também a própria administração pública, às vezes, pratica atos de assédio moral em razão dos terceirizados. E vem uma série de outros funcionários, outros trabalhadores, diretos ou indiretos, que acabam também sendo assediados, sofrendo assédios, né? Cargos comissionados são formados, principalmente quando compostos, né, por funções destinadas a pessoas externas que chegam à administração pública por nomeações que não são concurso público, e muitas dessas pessoas também são assediadas, né, porque constituem, no geral, com as devidas exceções, mas constituem um grupo frágil, mais sujeito a assédio. Descobrimos agora há pouco tempo também, né, na administração pública, a questão do assédio eleitoral. E o assédio eleitoral envolve, sim, requer, sim, providências da administração pública também. Enfim, há muitas formas de assédio que estão sendo constatados, né, ou pelo menos as denúncias estão sendo feitas na administração pública. E para se ter uma política de combate ao assédio, seja o assédio moral, seja o assédio sexual, não precisa de lei. Basta entendimento, basta que se tenha um órgão ou um organismo dentro da administração com capacidade e atribuições para combater o assédio. Isso não depende de lei. E muitas questões que são levadas ao judiciário ou se tornam denúncias, quer seja na polícia, quer seja no Ministério Público, poderiam muito bem ser resolvidas dentro da própria administração, conversando com os sindicatos, conversando com as representações de trabalhadores, conversando com os próprios trabalhadores. Então, esta é uma matéria que não precisa de lei. Poderia ser resolvido com uma certa tranquilidade, sob o ponto de vista jurídico, dentro da administração. Mas existem outras questões também. A própria progressão funcional do funcionário dentro da administração. Quais são os critérios que estão sendo utilizados? Quais são as normas? Quem é que compõe essa comissão de avaliação dos servidores? Também não precisa de lei, porque a legislação já existe. O que precisa é uma clareza maior nesses critérios e na composição dessas comissões encarregadas. Enfim, tem muitas matérias que precisam e que podem ser resolvidas dentro da administração pública de uma forma democrática e de uma forma dialogada. E isto é aplicação da Convenção 5.1 na medida em que se proporciona um debate, uma discussão entre a administração e os respectivos interessados, né? Ora, os servidores, as entidades sindicais. Só que, apesar de termos a Convenção 5.1, que está em vigor, está vigente, é auto-aplicável, na prática a gente encontra ainda muita dificuldade na sua implementação efetiva. Servidores públicos reclamam bastante. E mesmo no referente a, vamos supor, a reajustes salariais, que depende de lei, né? Todos nós sabemos, o acerto, ou quando se está reivindicando reajuste salarial, é diferente do setor privado, porque o setor público é mais formal e realmente precisa ser mais formal em razão das peculiaridades. Agora, estas etapas podem muito bem ocorrer, essas etapas podem ocorrer no âmbito de mesas de negociação. E no momento em que for necessário a presença ou o ato final do executivo, se transformar em lei, então que se remeta para, aliás, o executivo, a quem incumbe a iniciativa, né, de projetos de lei, e o executivo que encaminhe ao legislativo, né? Mas tem várias etapas. Primeiramente, etapas de verificação, de índice de reajuste, abre-se toda uma discussão, ora com o executivo, ora com o judiciário, ora com o próprio legislativo,
administrativamente. Então, tem uma fase de discussão muito grande até que se torne um projeto de lei. E essa fase de discussão pode muito bem ser alvo, ser objeto de negociação coletiva, que é a aplicação da Convenção 151. E no momento em que for transformar aqueles acertos em projeto de lei, então que se adote o encaminhamento necessário previsto na Constituição, nas leis orçamentárias, né? Um outro aspecto também é que, dentro de um processo de negociação coletiva, considerando essas várias etapas existentes, é possível também que haja os compromissos. Compromissos são aqueles acertos realizados no âmbito das pessoas envolvidas na negociação coletiva, em que elas se comprometem a adotar determinadas medidas. Algumas medidas envolvem atos mais complexos e, obviamente, a pessoa não pode se comprometer pelo ato de um terceiro, mas pelo ato de si própria perfeitamente é possível assumir compromissos. Então, vamos supor, um prefeito, um governador, a própria presidência da República, claro, através dos seus ministros, se comprometer a encaminhar um determinado projeto de lei ao Congresso ou à Câmara. Então, esses compromissos também são válidos e eles nascem de processos negociais. Não podemos imaginar o processo negocial como um ato. Ele é um processo. E como processo tem várias etapas. Desde a etapa das propostas, a discussão das propostas, enfim, essas etapas são longas, nós sabemos. Vem uma discussão, por exemplo, sobre o que qual é o limite, porque às vezes o município já está no limite orçamentário permitido do seu controle fiscal, então tem que apresentar os dados, tem que ser transparente. Uma negociação requer transparência de ambos os lados. Uma negociação requer compromissos de realmente querer negociar, requer mesas apropriadas, mesas efetivas de negociação. Então, não satisfaz a Convenção 151 as mesas permanentes de impromação. Vai ter que ser as mesas. A de impromação não cumprem o objetivo da Convenção 151. Mandar para uma mesa de negociação pessoas que não têm autoridade para negociar, não têm autoridade nenhuma para discutir, isso não é mesa. Quem estiver na mesa tem que estar dotado de algum poder realmente negocial, ou pelo menos de colher elementos, apresentar contrapropostas. Quem vai dar a palavra final é o chefe da instituição, é o poder executivo, o prefeito, o governador, o presidente, isso todo mundo sabe. Mas tudo começa com as tratativas com os sindicatos, com as entidades sindicais. Quando a presidenta Dilma ratificou a convenção, na realidade baixou o decreto executivo e o próprio Congresso Nacional assim já o fizeram, esclareceram que entende-se por entidade representativa dos trabalhadores os sindicatos. Então, não são as associações. Dentro do nosso modelo constitucional, e nós temos um modelo constitucional. Eu sinto falta de uma defesa do modelo constitucional sindical que nós temos. Eu acho que o próprio movimento sindical poderia ser um defensor maior do modelo que está na Constituição. Claro que se o movimento sindical achar que esse modelo não serve mais, então que se altere a Constituição Federal. Mas até que a Constituição seja modificada, nós temos um modelo que foi criado pelo Constituinte, debatido à época, em 1987 para 1988, e disso resultou os artigos 7º, 8º, 9º, né, 10º da Constituição Federal. Então, o modelo está lá. E a presidenta Dilma, como o Congresso Nacional também, a Câmara, ao ratificar a Convenção 51, deixaram isso muito patente. Entende-se por entidade representante dos trabalhadores
as entidades sindicais, não as associações. No modelo brasileiro, só quem pode negociar pelos trabalhadores são os sindicatos. Entenda-se a estrutura do movimento sindical. A outra questão também que a gente precisa ficar muito atento é que a Convenção 51 ela estabelece garantias para as pessoas que estão envolvidas no processo negocial. E quais são essas garantias? Ora, quem está à frente da negociação precisa de garantias, por exemplo, não poder ser transferido, né? Em alguns municípios, se determinado sindicalista se opuser ao prefeito, há uma possibilidade muito grande de o prefeito fazer uma transferência e colocar lá para o interior, né? Às vezes onde o setor de transporte é muito difícil, né? De difícil acesso, ok? Muito bem. Às vezes também tem outros tipos de transferência, ou outros tipos de retaliação. Um tipo muito clássico de retaliação é tirar o sujeito, tirar a pessoa de viagens, e aí corta diárias. Né? Diárias constitui um aspecto importante, por gentileza, constitui um aspecto importante para o equilíbrio de forças. Obrigado. Para o equilíbrio de forças, né? Toda negociação tem que ter um equilíbrio de forças. Se não tiver um equilíbrio de forças, não vamos ter uma negociação apropriada. E qual é o equilíbrio de forças que se tem de uma comissão negocial para com a chefia? Então, para que tenha um equilíbrio de forças mesmo, claro que a comissão negocial, a comissão constituída pelo sindicato, precisa de algumas garantias. Então, a proibição de transferência, a permanência da igualdade no tratamento, proibição de retaliações, essas são garantias, proteção contra PADs, né, contra processos administrativos disciplinares para os membros da comissão. Nos projetos que eu tenho visto que saíram, que circularam no Congresso Nacional sobre a implementação da Convenção 51, eu senti falta de garantias. Esses projetos não tratam de garantias das comissões encarregadas da negociação coletiva. Sem ter garantia, nós não teremos negociação, uma negociação legítima, uma negociação entre pares que se tratam igualmente. É preciso que se tenha, então, essas garantias. Nós realizamos com a CONACAT, né, eu participei do evento que a CONACAT organizou no começo deste ano, 2023, eu acho que foi em março, e de lá saíram alguns projetos, sugestões de projetos daquele evento, e a CONACAT, inclusive, com a presença no evento de outras confederações também de servidores, formatou projetos de lei para que os sindicatos pudessem atuar como sugestão também para ser encaminhada aos congressistas, né, aos parlamentares, tanto os senadores quanto os deputados. E naquele evento, um dos pontos que eu gostaria de repetir é de que ficou claro o seguinte: a Convenção 51 ela é auto-aplicável, ela não depende de uma outra norma para que ela possa ter efetividade, ela não depende, é conveniente, é outra história. Depender de é uma coisa e ser conveniente que é outra história. Então, são coisas diferentes, né? E dali chegamos à conclusão, ouvindo os advogados, advogados sindicatos, ouvindo juízes também, chegamos à conclusão de que a Convenção 51, para que ela seja implementada, e aí algum município, algum estado, a própria União, pode muito bem se utilizar de outros atos normativos, não necessariamente de um projeto de lei, não necessariamente lei, mas pode muito bem um prefeito editar um decreto regulamentando a forma como aquele município vai realizar a negociação.
Pode ser que o município estabeleça uma comissão, uma mesa permanente de autocomposição, uma mesa permanente de conciliação, o nome o município vai dar. Pode ser que esta mesa tenha um número grande de integrantes, pode ser que essa mesa seja composta de 8 pessoas, pode ser de 12. Eu estou colocando números pares para manter o equilíbrio, o tanto de representantes da administração pública de um lado e igual número de representantes dos trabalhadores, dos servidores, né, dos sindicatos do outro lado, né? Então, esse equilíbrio tem que ser mantido, né? Esse equilíbrio tem que ser mantido. Por isso eu citei aqui 8, 4, 12, 16. Certamente o município ou o Estado vai editar também, regulamentar também, dizer como é que esta mesa funcionará, se ela se reunirá 2 vezes por ano, se será uma reunião mensal, se será bimestral, como é que esta mesa vai se comportar perante a negociação na data base, nos salários. Será que os trabalhadores eles vão ficar isentos de comparecer ao serviço? Será que esta falta ao serviço vai ser uma falta justificada? Então, existem algumas coisas que a Convenção 151 ela precisa não ser regulamentada, mas ser complementada na prática. Eu não coloco regulamentar, porque este termo acaba dando a ideia de que a Convenção 151 ela não é autoaplicável, e ela é autoaplicável, que ela pode ser complementada para que os municípios, os estados, a própria União Federal tratem melhor do processo de negociação. Não condicionante, mas complementar a esta atuação. Por exemplo, esta própria forma, além de justificar as faltas das pessoas que estão envolvidas, pode ser que este decreto estabeleça que o trabalhador estará isento de comparecer, poderá faltar, será uma falta justificada ao serviço, nos dias e horários das reuniões desta mesa. Pode ser que afaste durante todo o período esse servidor. Olha, a negociação vai durar 1 mês. Durante este mês, os servidores envolvidos na mesa ou que compareçam efetivamente à mesa terão faltas justificadas, né? Enfim, há algumas coisas que sim, é preciso ou é conveniente, melhor dizer que é conveniente que os estados, os municípios, a União regulamentem melhor as mesas, né? Também a gente sabe demais que tem ao longo do país vários municípios, e temos municípios para todo que é gosto, né? Temos, afinal de contas, mais de 5.500 municípios no país. Então, temos municípios grandes, municípios pequenos, municípios bem desenvolvidos, municípios que ainda estão em um estágio inicial desse desenvolvimento, e que, portanto, a metodologia de funcionamento também é diferente. Nós não podemos imaginar que São Paulo, o município de São Paulo, na cidade de São Paulo, ele tem o mesmo funcionamento daquele município bem pequenininho, lá do interior do Nordeste, né? Que o que recebe é só a continha mesmo para pagar as contas, né? Só um pouquinho. Então, assim, esta diferença de potenciais, de potencialidades dos municípios, do tamanho do município, da riqueza do município, né? Isto vai influenciar muito na forma de negociação coletiva. Tem aqueles municípios, né, que a sua estrutura é uma estrutura mais formal, como são os municípios maiores. Tem aqueles municípios em que as coisas se dão quase no âmbito pessoal, porque ele é tão pequeno que o prefeito conhece todo mundo. Olha, quem é você? É o Antônio. É o Antônio, filho da dona fulana, neto da dona cicrana, conhece todo mundo, né? Então, isto influencia na forma como a mesa ela será composta. Mas não necessariamente condicionar a aplicação da Convenção 151 a uma lei. O prefeito pode baixar um decreto, pode baixar uma portaria, pode ser que haja uma resolução de algum órgão interno. A mesma coisa pode acontecer no âmbito
dos governos estaduais. Alguns governos estaduais já têm mesas de autocomposição ou mesas de mediação, mesas de conciliação, enfim. E hoje, em razão dessa estrutura ou desta ideia autocompositiva, muitos órgãos já possuem também, já oferecem o serviço de autocomposição. O próprio Ministério Público, existe uma resolução, se não me falha a memória, é a 118 do CNMP, não recordo agora com exatidão, mas já tem uma resolução do CNMP recomendando que o Ministério Público Nacional, em todo o país, todos os ramos do Ministério Público, ofereçam serviços de mediação em geral, inclusive os conflitos envolvendo a administração pública. Existe também resolução do CNJ tratando desta mesma linha, indo desta mesma linha, autocompositiva com referência aos juízes, aos tribunais, aí vem sejusques, né, dos tribunais, vem vários órgãos, enfim, nós temos vários órgãos para mediar. Agora é interessante que um dos órgãos mais difíceis de se autocompor é o judiciário. Então, assim, tem um ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, sentimos, onde eu ando, eu vejo os sindicatos de servidores públicos do judiciário fazerem esta reclamação. Nos vários seminários, congressos de que eu participo, os sindicatos têm feito muito esta observação. De que no judiciário encontra uma dificuldade negocial maior do que no executivo e maior até do que no legislativo, né? Embora o judiciário tenha uma política de autocomposição para os jurisdicionados, mas para ele próprio ainda existe uma dificuldade muito grande no diálogo. Inclusive, muitos tribunais não têm, segundo as entidades sindicais têm falado, não têm órgãos autocompositivos, mesas permanentes de autocomposição internamente, que já era para ter. O judiciário, mais do que os outros órgãos, né, eu acho que deveria ter mesas próprias, compostas para a autocomposição interna dos seus servidores, né? Lembrando, mais uma vez, como eu falei no início desta apresentação, de que a negociação coletiva no serviço público não se restringe a questões salariais, não se restringe ao reajuste salarial. Tem uma série de outras questões que podem muito bem ser resolvidas em mesas autocompositivas internas. Algumas greves, algumas paralisações, algumas manifestações, algumas insatisfações. Uma coisa que deixa a administração pública sem qualidade e que acaba afetando o seu serviço. A administração pública, em geral, é o trabalhador, o servidor público, trabalhar de má vontade, trabalhar insatisfeito, trabalhar em ambiente que é ofensivo à sua saúde não só física, mas saúde psicológica. E esses dados, essas questões, poderiam muito bem ser objeto de negociação coletiva. Negociação coletiva não é apenas para criar direitos, mas também para tratar os direitos que já existem, fazer a acomodação. Igualdade de gênero. Eu venho de uma instituição, que é o Ministério Público do Trabalho, que tem primado muito pela igualdade de gênero e pelo combate a qualquer tipo de preconceito. Preconceito em razão de idade, preconceito em razão do gênero, preconceito em razão de questões sexuais. A nossa instituição tem trabalhado muito no combate a qualquer forma de preconceito, não só externamente, doutor Renato, mas internamente mesmo. Como é que a instituição pensa os seus servidores? Como é que ela pensa a relação de trabalho entre os seus servidores e a administração pública, que é o próprio Ministério Público do Trabalho. E interessante que nós temos uma comissão de combate ao assédio, de um modo geral, assédio sexual, assédio moral. Temos uma comissão, como hoje em dia muitas administrações públicas possuem.
Mas nós temos um grande diferencial. É que dentro dessa comissão existe também um viés autocompositivo dentro da própria comissão. E aí, um dos fundamentos que nós utilizamos é a filosofia autocompositiva trazida pela Convenção 51 da OIT, que é aplicável à administração pública. Eu queria só fazer aqui um adendo ainda sobre esse ponto, para que entendam melhor o que é essa autocomposição em situações de assédio. Às vezes você pensa assim, fulano assediou cicrana, então qual é a punição? Abre-se um PAD, vai se punir o assediador ou assediadora, né? E, sim, mas qual é a situação, qual é a condição do assediado ou assediada? E ele, como é que está? Será que punindo o assediador é suficiente? Como é que fica o ambiente de trabalho? Será que melhorou de fato o ambiente de trabalho com a punição? Às vezes a punição não é suficiente para melhorar a condição de trabalho. Às vezes pode até piorar a situação no ambiente, né? Então, pensando na vítima, sobretudo pensando na vítima e pensando em realmente melhorar a condição de trabalho, é que nós pensamos, nós do Ministério Público, pensamos na forma melhor de tratar da situação no contexto. E neste contexto, as sanções aplicáveis constituem mais um dos pontos desse contexto, mas não o único ponto ou o principal ponto. O principal ponto que nós entendemos é o meio ambiente de trabalho. Eu não sei como é que está meu tempo ainda. Ainda tem uma hora ainda, né? É porque o tempo do lado de cá corre mais rápido, né? Às vezes a gente se descuida e quando vai olhar o tempo já correu. Bom, eu gostaria de falar ainda do seguinte. Quando eu participei ao lado da CONACAT, em março deste ano, do evento, obrigado, doutor Renato, do evento sobre a aplicação da Convenção 151, e dali saíram inclusive modelos de decreto, de projeto de decreto, de projeto de lei, e também modelos inclusive de ofícios para serem encaminhados às entidades, nos municípios, nos estados, e assim essas entidades poderem tratar melhor do tema que é a Convenção 151. Agora, eu tenho visto com uma certa, não sei se tristeza, mas preocupação, eu acho que é mais preocupação. Eu tenho visto, retroagindo ao ano passado, 2018, nós tivemos um período muito difícil para o movimento sindical. Entidades sindicais estavam se acabando e muitas entidades realmente fecharam de fato. Algumas entidades permaneceram com muita dificuldade. Foram ataques de todos os lados que as relações de trabalho sofreram no Brasil. E quem está mais perto do trabalhador é o movimento sindical. Então, são sindicatos. E sindicatos, de modo geral, do setor privado, sindicatos de servidores, né? E esses sindicatos sofreram muito, tanto em termos financeiros, quanto sofreram bastante em termos de defesa mesmo dos trabalhadores, de condição de defesa dos trabalhadores. Quando chegamos ao período eleitoral, em que se sagrou presidente um dos membros, né, provenientes do movimento sindical, os ânimos se reacenderam no movimento sindical. E eu fiquei contente pelo movimento sindical. Acreditamos que a partir daí nós teríamos uma união do movimento sindical para defender as pautas principais e emergenciais do movimento sindical. Uma delas, a receita sindical. Outra, a defesa unificada do próprio movimento sindical. Outra, a aplicação da Convenção 51 efetivamente,
para os servidores públicos, os sindicatos de servidores públicos. E, no entanto, o que eu vi foi uma divisão. O movimento sindical, ao invés de se unir, se dividiu. E o que era para ser uma luta sindical acabou se transformando em uma disputa de poder pelos sindicatos. Isto fez com que nós estamos terminando o ano, já estamos no final de outubro de 2023 e não vi efetivamente nada pelo movimento sindical. E isso eu atribuo muito a essa divisão, né, essa disputa que acabou nascendo dentro do movimento sindical. Isso não é bom. Nós tivemos agora efetivamente, né, tivemos vagas para o Supremo Tribunal Federal, 2 vagas. O movimento sindical não se mexeu, né, e que deveria ter se mexido, porque se nós estamos em um novo governo, um governo que vem da área sindical, era importante que o movimento sindical participasse dessas discussões sobre a composição dos tribunais, por exemplo, e, no entanto, não houve esse debate. Doutora Marici, próxima palestrante, procuradora do trabalho, já chegou ao nosso salão. Seja bem-vinda, satisfação, muito obrigado. Pois bem, então, continuando. E aí, eu vi que agora, há pouco tempo, foi criada pelo Ministério, aliás, pelo Presidente da República, né, foi editado um decreto, que foi o decreto 11.669, de 2023, criando um grupo de trabalho sobre a aplicação efetiva, né, da Convenção 151 da OIT. E não sei como é que o grupo está funcionando ainda, né, não tenho acompanhado, não tenho essas informações, mas é um grupo que pode oferecer muito nesse contexto de aplicação da Convenção 151. Seria muito bom se saísse do grupo, e ouvindo outras entidades sindicais, se saísse um projeto unificado. Eu acho que isso daria uma força maior ao movimento sindical se saísse um projeto unificado. Também consultado, obviamente, consultado as outras entidades sindicais, não só aquelas que fazem parte do grupo constituído, mas também as outras entidades precisariam ser ouvidas, as confederações de servidores públicos, central de servidor público, as próprias federações, os próprios sindicatos de servidores públicos, né? Eu acho que seria muito interessante se aquele grupo de trabalho se abrisse para colher essas informações também e ouvisse mais pessoas, né? Inclusive da própria administração pública, pessoas talhadas em administração pública, para ajudar, né, colaborar na elaboração daquele projeto, que não sei se vai ser um projeto de lei. Se a exigência for um projeto de lei, particularmente, eu acho que, se partir do pressuposto de que a Convenção 51 necessita de projeto de lei para ser auto-aplicável, minha opinião pessoal, como professor, portanto, uma opinião acadêmica, que já nasce errado. Porque a Convenção 51 ela é auto-aplicável. O que está faltando é vontade política de lhe dar efetividade. Todos os elementos jurídicos necessários já estão presentes nela. Todos os atos necessários à sua aplicação interna também estão realizados. O que está faltando é vontade política. E o que eu tenho visto é de que, assim, quando um não quer, 2 não brigam, né? Tem esse ditado, né? Então, quando 2 querem se compor, se compõem. O procedimento é importante, mas o procedimento não é tudo em uma autocomposição. Eu tenho várias experiências nesse sentido. Uma das experiências vividas é que diz assim, olha, eu lembro que há alguns anos, não faz muito tempo não, coisa de 5 anos para cá, sempre se dizia que os trabalhadores autônomos não poderiam fazer greve, e que greve, né, no sentido, no seu conceito legal, greve é somente de trabalhador. Greves de empresários, greves de trabalhadores autônomos, isso nem sequer pode ser chamado de greve. Então,
não se falaria em negociação coletiva nesse plano. Eu lembro que esse discurso foi um discurso que rolou algumas vezes, e eis que os motoristas, né, os transportadores, simplesmente paralisaram várias BRs do Brasil. E o governo sentou para negociar. Ele disse, gente, cadê? Precisa de norma, não? O pessoal não estava defendendo, dizendo, precisa de norma para negociação coletiva. É interessante, quando paralisaram, chamaram esses trabalhadores, que não eram só trabalhadores, né, de empresários também. Então, rapidamente chamou-se para negociação coletiva e houve, sim, alguns acertos, então se negociou. Então, olha, está vendo? Isso é uma prova de que negociação é querer. Quem quer, negocia. Quem não quer, fica inventando. Precisa de lei. Precisa ainda, não é, de uma portaria. Porque se for precisar de lei, se a Convenção 151 necessitar de uma lei para regulamentá-la, não se preocupe que depois da lei vai ser necessário ainda um decreto para complementar a lei, né? E depois do decreto ainda vai existir a necessidade de portarias. Porque o caminho é assim, né? Tem um direito. Esse direito precisa ser regulamentado. Qual o instrumento normativo? A lei. Sim, mas a lei é regulamentada como também pelo decreto. Quem é que dá efetividade ao decreto? São as portarias. Então, é um caminho muito longo. E não foi este o propósito da Convenção 51. Qualquer prefeito pode muito bem implementar a autocomposição no seu âmbito por uma portaria. É só ele regulamentar. Claro que essa portaria vai ter efeitos para o executivo. O legislativo pode muito bem regulamentar a autocomposição, não regulamentar a convenção, regulamentar a autocomposição. Então, pode muito bem regulamentar no seu âmbito também. Um presidente de tribunal pode muito bem tratar de normas autocompositivas dentro do próprio tribunal. Não tem nenhum impedimento. E até por atos, né, do presidente, dizendo como é que vai ocorrer, como é que se inicia uma autocomposição, como é que ela tem início, né? Como é que ela termina, quais as cláusulas de um acordo coletivo, não estou falando um acordo nos termos da CLT. Um acordo coletivo no sentido de ser uma composição de natureza coletiva na administração pública. E aí, é um dos outros atos, ou dos outros argumentos que algumas pessoas têm sustentado para que a Convenção 51 não tenha autoaplicabilidade, é dizer que então que o acordo coletivo e a convenção coletiva lá da CLT são aplicáveis à administração pública. O que a Convenção 51 fala, e a recomendação que a regulamenta no âmbito internacional, a 43, não coloca um instrumento, não. Diz que se aplica os mesmos instrumentos do setor privado, que aqui no Brasil é o acordo e a convenção coletiva, e outros instrumentos. E aí, quais são esses outros instrumentos? É a criatividade que manda. É a criatividade de cada de cada negociação coletiva com a administração pública. Um dos argumentos também que se levantava é a validez de uma negociação coletiva. Eu lembro que quando eu atuava ainda na 7ª região, que era o Ceará, eu participei como mediador de alguns conflitos trabalhistas envolvendo servidores públicos. Teve um conflito que foi da universidade estadual, que não estaria chamando os aprovados, os professores aprovados, e nós fizemos negociação coletiva com o reitor, com a Procuradoria-Geral do Estado, e conseguimos contornar aquela situação. E tivemos muitos exemplos, alguns positivos, no sentido de que realizamos acordos, e outros que não obtivemos êxito, mas isso faz parte de processos autocompositivos. Nem tudo dá certo, mas pelo menos as pessoas sentam e dialogam. E surgiu um comentário, dizendo, olha, mas o Ministério Público do Trabalho não pode
mediar conflitos envolvendo servidores públicos estatutários. Bom, primeiro, isto não é verdade. Mediar, qualquer um pode mediar qualquer conflito. Basta que as partes queiram. Porque o mediador, ele não vai dar a chancela, dizer, olha, eu concordo com esse acordo de vocês. Não, ele está ali para proporcionar que as pessoas envolvidas no conflito cheguem a um consenso. É só esse o trabalho, e isso pode ser feito por qualquer pessoa, inclusive pelo próprio Ministério Público. No entanto, para evitar esse argumento e outros, nós constituímos, naquela época, um órgão de autocomposição, que era o COMINE, composto pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Então, quando tinha um conflito, aqueles conflitos com uma dimensão maior, nós acionávamos a COMINE e todos os procuradores, eram um do MPT, um do MPE e um do MPF. Nós sentávamos com os interessados, os envolvidos no conflito, e tentávamos mediar. E o resultado que fosse mediado, todos nós assinávamos, todos nós do COMINE, e, claro, as pessoas envolvidas. E isso deu muito certo em vários conflitos que nós tivemos, conflitos de várias ordens, várias naturezas. Isso foi uma experiência muito exitosa lá no estado do Ceará. Depois eu saí daquela procuradoria e estamos na Procuradoria-Geral do Trabalho avançando para a autocomposição no âmbito do serviço público também, né? Muito bem. Retornando aqui ao tema propriamente dito, só um instantinho aqui. Muito bem. Então, sobre a aplicação de textos normativos, quais seriam, se seria a lei, seria o decreto, seria a resolução, se seria uma portaria específica, porque as portarias também elas podem ser específicas, não uma portaria genérica. O que seria uma portaria específica? Surgiu um conflito, constitui uma comissão para tratar do conflito, daquele conflito específico, né? Não é o melhor dos mundos, porque estas designações específicas que não antecedem o conflito, elas podem vir com algum objetivo dirigido, né? Com algum dirigismo, inclusive na composição das bancas das mesas. O ideal é que essas bancas ou essas mesas de autocomposição, elas sejam constituídas antes do conflito, para que se dê uma imparcialidade aos seus membros, aos seus integrantes, né? E o que essas mesas podem negociar nesses momentos, né? Quer seja por autorização de um decreto, quer seja por autorização de uma portaria. Podem negociar todo o interesse do servidor público. Claro que aí, se vai chegar a um consenso ou se não chega a um consenso, aí é outra história, mas é possível sim negociar. E cada negociação tem os seus procedimentos, né? Se for uma negociação coletiva no âmbito envolvendo questão salarial, a gente sabe que depois precisará de lei. Se for uma questão envolvendo apenas o setor específico da repartição pública, vamos supor, está havendo um problema lá no almoxarifado. São 3 funcionários. Então, como é que trata esses 3? Os 3 não gostam de trabalhar juntos. Como é que a gente resolve essa situação? Os chefes depois vão trabalhar juntos, sim. Vocês têm que se unirem. Aí chega o sindicato, peraí, vamos conversar. Coloque algum, por exemplo, em telepresencial. Fazer o trabalho telepresencial. Trabalhe remotamente, de casa. Nos momentos em que o outro não está, faz um revezamento. Quer dizer, isso vai construindo proposta. Senhoras e senhores, uma das coisas que eu ressinto muito no movimento sindical, e já veio uma outra necessidade, é de que, quando surge o conflito, normalmente a gente pergunta, e aí, qual é a proposta? E muitas vezes não tem proposta. Não tem proposta. A gente se depara muito com essa situação. Ou então a proposta é cheia. Quando se vai para uma mesa de autocomposição, não existe proposta cheia.
as propostas, elas são razoáveis, devem ser razoáveis, e dentro de um contexto e de uma flexibilidade. Se não houver flexibilidade dos dois lados, não teremos uma autocomposição. E aí, isso requer uma outra capacitação. Os dirigentes sindicais precisam ser capacitados para a negociação ou para a autocomposição, que a negociação é uma das formas de autocomposição. Então, precisam ser capacitados. O que é capacitados? O líder sindical não quer dizer que seja um bom mediador, não, ou bom negociador, não. Às vezes, o líder sindical é o pior negociador que tem. É o pior que tem. Então, essa capacitação vem através de quê? Através de cursos. Vem através de cursos, através de experiências. Não é? Eu, fulano, nós nos damos muito bem. Quando a gente vai para uma mesa, ele é o policial do mal e eu sou o policial do bem. Essa técnica aí é batida. Né? Todo mundo já conhece essa técnica, policial do mal, policial do bem, às vezes funciona, às vezes piora, dependendo do grau de conflituosidade, pode ser muito maior. Pode ser que este perfil acenda uma enorme fogueira naquilo que poderia ser abafado. Né? Claro que isso não vai estar disposto em uma portaria, que isso não vai estar disposto em um decreto, porque aí são técnicas de negociação. O negociador, ele precisa ter técnicas de negociação. Não é? E para finalizar e abrir a discussão com o auditório, né, eu acho que pode, né, doutor Renato? Pode, né? Então, abrir a discussão com o auditório, eu queria dizer assim, eu conheço o movimento sindical e lido com autocomposição há aproximadamente uns 25 anos, que eu lido com o movimento sindical e especialmente com autocomposição. Eu acho que por aí uns 25 anos, se duvidar mais de 25 anos. Neste período, eu fiz mais de 1.000 mediações só de 2015 a 2022. Fiz mais de 1.000 mediações. Dessas mais de 1.000 mediações, pelo menos umas 10% ou 15% envolveu a administração pública. Envolveu a administração pública. E o que eu tenho verificado é que as cláusulas são muito parecidas. Existem cláusulas muito parecidas e que são reivindicadas, ora pelos professores, ora pelo pessoal da saúde. Então, tem aquelas cláusulas específicas e tem as cláusulas que são gerais. O que são cláusulas gerais? Se estiver de greve, abono dos dias de greve, né? Mas lembrando que a Convenção 51 não trata do direito de greve, só trata de processos e garantias das pessoas envolvidas na autocomposição. E o que eu tenho verificado é que o movimento sindical, ele precisa entender melhor as autocomposições. O que é uma autocomposição? Ali não tem ordem, ninguém requisita nada, ali não tem um número específico de audiências, de encontros, de sentadas, de sessões, tudo vai depender como as coisas se desenrolam. Alguns sindicatos não têm uma comissão de autocomposição, é preciso que tenha. Todo sindicato precisa ter uma comissão capacitada para negociar, para fazer essas tratativas com a administração. Veja, a administração, quando ela não quer negociar, mas ela não quer dizer que não vai negociar, ela manda as pessoas que não têm nenhuma autoridade para negociar e que não entendem nada. Eu já vi algumas vezes que a gente pergunta, e a administração pública tem alguma proposta? Não, eu estou aqui para ouvir. Não, para ouvir é ouvidoria, né? Não é a mesa de autocomposição. Você não é psicólogo, né? O tratamento não é um tratamento psiquiátrico, não é psicológico, não é nada. Você está para autocompor. Então, tem que ter uma proposta também, né? Aí, não, eu quero só ouvir para levar lá para a chefia. E aí, o sindicato dá uma proposta, essa pessoa vai levar para a chefia, leva aí um mês,
Aí volta e diz, olha, a proposta não foi aceita. Sim, tem outra proposta? Não, nós queremos ouvir outra proposta. Isso, meus amigos, não é uma autocomposição. É por isso que convém que essa matéria ela seja objeto de normas próprias ou do município, do estado, né, ou da própria União, para dizer como é que vai se desenvolver. A outra forma que tenho visto também, com frequência, é o oposto na administração pública. Ela tem interesse em negociar, mas ela tem interesse maior em desbancar o sindicato. Aí como é que ela faz? Manda o pessoal bom, manda o procurador-geral do estado, ou alguém, se for do município, um procurador lá do município, né? Escolhe um bem capacitado, manda 2 secretários, o pessoal vai azeitado, né, como se diz, vai muito afinado e vai lá com muitos argumentos muito interessantes para desbancar o sindicato. E às vezes o sindicato não está devidamente acompanhado. Eu vejo alguns sindicatos que comparecem sem advogado. Não tem condições. O sindicato comparecer a uma mesa de autocomposição sem advogado, não tem condições. Não tem condições. O advogado ele é imprescindível, sim. Não é só porque está na lei, não. Ele é imprescindível porque ele conhece as coisas, conhece os argumentos. Então, quando vem um argumento de um secretário, olha, mas aqui nós já estamos no limite da nossa responsabilidade fiscal, não tem como a gente conceder um reajuste, nada. Nada, nós estamos no limite. Será que esse argumento é válido? Aí o advogado começa a verificar, deixa eu ver aí como é que estão as contas do município, deixa eu ver a lei orçamentária, o que está prevendo, e começa a puxar as questões e vai puxando, e às vezes, olha, vocês é que estão faltando com a verdade nessas informações para o movimento sindical. Então, o direito ele é fundamental. Eu lembro que uma vez um colega me contou, isso faz tempo, um colega é advogado, né? Ele era advogado. E ainda não tinha a lei que hoje existe proibindo fumar em ambientes fechados, né? Antigamente, as pessoas que são da minha idade ou até com mais idade, sabem que fumar era um vício muito comum. As pessoas iam para o bar e fumavam, às vezes no shopping, né? Tinha até os lugares para colocar o resto do cigarro e tal. Então, todo mundo fumava à vontade. E não havia proibição. E esse meu colega dizendo que estava lá na mesa, fumando o cigarrinho dele, quando chegou uma senhora e disse, rapaz, eu não sei de onde aquela senhora chegou, porque estavam as mesas tudo vazias. E eu, por mim mesmo, eu disse, eu estava querendo estudar um processo, me recolhi e fiquei lá no cantinho. E não é que uma senhora achou de sentar vizinha à minha mesa, ele contando. Sentou vizinho à minha mesa. Aí começou. Aquele, achando a fumaça fedorenta, né? Ele disse, mas interessante, eu estava aqui sozinho, tanta mesa aí, por que ela não sentou lá? Deixa eu me sentar justamente perto de mim. Só para ficar, né, com esse jeito. Aí teve uma hora que a senhora se levantou, foi até a mesa dele. Aí disse, o senhor sabia que fumar é crime? E não tinha previsão de crime, não era infração naquela época. Ele disse, não, qual é o artigo do Código Penal? A senhora é advogada? A senhora é o quê? Não, eu sou cidadã. E está previsto no Código Penal. Ele disse, pô, me dê aí o artigo, né? E ela nem era da área jurídica e nem conhecia o Código Penal. Né? Não sei, tinha colhido essa informação de algum lugar aí, sei lá, não sei de onde. Aí ele disse assim, olha, eu sou advogado, sou criminalista, não está previsto no Código Penal nada disso. Tem uma intenção, projeto de lei para daqui não sei quanto tempo, criminalizar ou regulamentar onde a pessoa vai fumar. Então a senhora não sabe nem do que está falando. Agora, isso que a senhora está me acusando é crime, né? A senhora está dizendo que eu estou cometendo crime quando sabidamente sabe que não estou. Isso sim, tem uma figura penal. E aí ele foi lá dar a aula dele de penal para ela, não sei o quê. Pois bem, na autocomposição, né, funciona mais ou menos assim. O advogado é quem conhece o direito. Então, quando uma das partes, né, contrária ao seu cliente, levanta uma questão ou
diz, olha, nós encontramos aí um obstáculo legal. É o momento de atuação do outro, de um advogado se pronunciar. E, seu Antônio Carlos, presidente da CONACAT, como a gente encerra as coisas umas 3 vezes, né? Normalmente, já encerrei uma, né? Mas vou ficar nesta uma só, né? Dizendo ainda o seguinte, decorrente dessas experiências que eu tenho tido na autocomposição. Quando se quer, quer. Quando não se quer, não se quer. Mas o nosso papel de autocompositores, tanto nos sindicatos, quanto na minha posição, o Ministério Público do Trabalho, que já mencionei, nós temos que cumprir o nosso papel de estimular as autocomposições. É melhor do que uma ação judicial. Inclusive, mesmo havendo ação judicial, é possível também haver processos autocompositivos incidentais a esses processos judiciais, né? Porque uma ação envolvendo a administração pública, nós sabemos que é coisa para 20 anos. É 20 anos. Tem ação, processo. Se for na justiça comum, eu tenho uma ação contra a administração pública na justiça comum. Esta ação, ela foi ajuizada no ano 2000. Foi no ano 2000 ou foi em 99? Essa ação foi ajuizada. Ainda hoje eu bato na cabeça da minha filha, né, que entrou no curso de medicina, agora há pouco tempo. Aí digo, olha, meu filho, quando esse dinheiro sair, viu, vai ser para custear o curso de medicina. Eles, meu papai, não, da sua filha. Não é? Da sua filha, porque já foi julgado, olha, já foi julgado, agora é para precatório, não sei para quê. Então, isso é para custear o curso de medicina da sua filha, minha netinha. Esse dinheiro está sendo lá guardado, né? Então, é assim, ações judiciais contra a administração pública são muito demoradas. Então, até o acordo que possa ser feito no curso de ações, em ações coletivas, é melhor do que esperar o tempo todo, né? Muito bem, agradecendo ao presidente da CONACAT, agradecendo a simpatia e colaboração da presidência da mesa. Eu me disponho ainda, vou ficar aqui até mais tarde, se houver alguma pergunta e for permitido pela organização do evento, terei maior prazer de tentar respondê-las. Muito obrigado. Pode. Bom dia a todos. As perguntas vão ficar após a palestra da doutora Marici. Agradecemos aí a palestra do Dr. Gerson, né, a questão da aplicabilidade da OIT. Assim, a gente não vê um debate muito profundo em relação a esse tema no serviço público. Eu acho que assim, é um tema muito interessante, porque mostra que o serviço público também pode ter essa autocomposição, essa negociação com base na aplicabilidade da OIT 151, que já foi aplicada, implementada aqui no Brasil desde 2010. Obrigado e intervalo.